Agora a gente vai ver potência com expoente fracionário, coisa que a gente já viu também. Então, se o A é um número real positivo e m sobre n é um número racional, com mn inteiros e n maior do que zero, definimos esta igualdade aqui, esta equivalência, coisa que a gente já vinha usando há um bom tempo aí. Então, tudo bem? E temos exemplos. O que faremos nesses exemplos? A gente vai sofrer, porque não tem como inserir o índice da fração aqui. Exemplos. Vamos fazer o A aqui, vamos ver o que dá para fazer. Porque hoje o dia começou maravilhosamente bem. O computador reiniciando a cada... Reiniciando não, ele é como se tu trocasse de usuário. Ele desliga o vídeo, aí demora um tempo ali, e ele volta. E aí tu consegue usá-lo por mais 5 segundos. O que é uma coisa muito boa. Por sorte da minha vida, pequena vida, eu comprei um processador da Intel que vem com vídeo integrado. Ah, mas era. Quer dizer, eu conversando com um amigo meu, falando, vou comprar um processador com vídeo integrado. Ele, mas é R$ 200 mais caro do que a outra versão do mesmo processador que não tem vídeo integrado. Para que tu vai comprar se tu já está comprando uma placa de vídeo mesmo? Porque quando acontece um problema desses aqui, que começa a reiniciar, tu não sabe o que é, se a placa de vídeo estragou, se é driver, que desgraça que aconteceu, que está dando esse problema. Tu simplesmente tira o cabo HDMI que estava ligado na placa de vídeo, coloca no processador, coloca na placa mãe ali, né? Daí tu usa o vídeo integrado do processador. Então, para essas emergências aí, a gente não para a nossa vida, né? A gente simplesmente continua. R$ 200 a mais resolve-se o meu problema por enquanto. Até porque mandar para garantia não é a melhor coisa do mundo, né? Com certeza que não. Porque leva, sei lá, vai levar um mês e pouco para vir. Aí tu vai ficar um mês sem computador. R$ 200 paguei até pouco para ter o meu belo processador. E daí tu me pergunta, que processador tu tem? É um i5 de 14ª geração. A placa de vídeo que vem integrada dele não é das melhores, mas não importa. Isso aí, desde que esteja funcionando. Tá, aqui a gente vai ter que fazer uma coisa. Eu vou colocar assim, ó, 1 elevado à quarta potência. Só para ele poder adicionar o símbolo ali. Vai ficar feio, eu sei. E aqui é vezes 5 elevado ao cubo. Que vezes não, né? Raiz quadrada de 5 ao cubo. Mas fora isso, eu espero que tudo funcione bem. E tu notou que é a tua placa de vídeo? Claro, cara. Se esse vídeo está sendo gravado é porque eu estou usando só o processador. Tá, deixa eu apagar só isso aqui, meu benzinho. Meu bem. Meu bem. Eu queria que tu colaborasse. Vai ficar esse espaço morto aí. Então vai ficar assim mesmo, que eu sou nojento. Raiz quarta de 5 elevado ao cubo e aqui é dividido por 4? Não. É esse expoente. Vamos ver se ele vai arrumar pra gente. Ele não vai arrumar. Não, ele não vai. Tem que colocar entre parênteses. Já sei disso. Tá aí. Ficou esta coisa. Ficou feio, mas dá pra ver o que tá acontecendo. Então, por que eu copiei a resposta, né? Por que eu copiei a resposta? Vocês me perguntam, mas enfim. O denominador aqui do expoente do 5, dei zoom de novo. O denominador do expoente do 5 a gente vai deixar como índice da nossa raiz e o numerador vai ficar como o expoente da base aqui, né, do 5 então, dentro da raiz. Essa é a regrinha que a gente viu há muito tempo atrás e porcamente explicada agora por conta desses últimos eventos que aconteceram aí que não me deixaram tão feliz assim, sabe? Vou ter que lidar com esse problema aí da placa de vídeo, não vai ser legal. Mas o que a gente teria aqui, ó? Se tu tiver a raiz quarta de x elevado ao cubo, e aí a internet, né? Sempre tem algum problema para acontecer, mas
Vamos tentar relevar isso, tá? X elevado ao cubo. Tava ruim, parece que piorou um pouco. Tá, o que que tu faz? Tu mantém a tua base, e aqui é como o Gringues dizia, né? Ou diz ainda, não sei. Faz muitos anos que eu não assisto aulas dele lá no YouTube, mas o expoente aqui do X, ou seja, quem está na sombra, protegido aqui pela raiz, é um jeito bem tosco de lembrar disso, mas vai passar para o Sol. Então o 3 estaria na sombra aqui embaixo, protegido, ele vai virar o numerador aqui, e o 4 está no Sol lá, vai vir para a sombra agora aqui embaixo. Então ficamos com isso. X. Essa é a maneira de tu reescrever isso de duas formas, né? Na forma de expoente, na forma de raiz. Eu, sei lá, até radical, acho que esse era o nome, né? Não me cobrem nomes. Nomes são complicados, são muitos nomes. Então a gente entendeu, ele quer fazer a conversão. Legal. Expoente do radicando, índice da raiz, muito lindo. É o que a gente já tinha visto, né? Esse é o grande problema dessa primeira parte desse livro aqui. É eu apontando para as coisas e falando, a gente já viu isso, a gente já viu aquilo, a gente já sabe disso, por que está repetindo e tudo isso, e já repetiu em 2 livros, esse é o terceiro. Mas vamos lá. Raiz cúbica de x ao quadrado. Cara, esse aqui vai ser um parto para escrever, tá? Então, em vez de fazer lá, eu vou ter que fazer por aqui, porque senão vai ficar muito ruim de escrever. Vocês já viram como é que ficou o outro, né? Então, raiz cúbica de x elevado ao quadrado. E não é x, é 7. 7 quadrado. De novo, mantenho o 7 do jeito que ele se encontra. Olha esse risco tosco aqui. Mantenho o 7 aqui. Aí o 2, que era o expoente do 7, que está na sombra aqui dentro da raiz, vai virar o numerador do expoente. E o 3 que está ali fora vai virar denominador. É só isso que tu tem que lembrar para essa regra. E a letra F. Tranquilíssima, raiz cúbica de m. Só isso. Então a gente puxa aqui. Raiz cúbica. De novo, que expoente que a gente tem? Na verdade, primeiro coloca o m aqui, né? Mas não, o m tá meio debilitado. Então, que expoente que a gente tem no m? 1 é o expoente dele. Então, esse 1 aí que tá na sombra vai passar pro Sol aqui em cima. Eu sei, é bem bobinho falar desse jeito, mas foi o jeito que eu gravei na minha cabeça. Graças ao Gringues, que dizia outra frase muito importante para nossa vida: a repetição é a mãe do aprendizado. Então a gente faz um monte de questões, esse é o importante para a vida. E aprende mesmo. Não, troquei os botões. Depois eu vou tentar colocar o cabo HDMI em outra saída da placa de vídeo, que eu sei que não é. Só tem uma saída HDMI e o resto é DVI. Não é DVI? Esqueci o nome da porcaria da saída da placa de vídeo. Eu sei que 3 saídas são outras. Eu comprei os adaptadores ali para ter. E agora pelo menos vou dar uma utilidade para eles. Então, 1/3. Eu sei que a placa tá funcionando razoavelmente bem, porque ontem ela fez a mesma coisa, só que uma vez só. Aí eu reiniciei o computador, demorou a reiniciar e voltou a funcionar normalmente. Eu usei, gravei os 3 vídeos, joguei e tudo mais, e tava bem. Agora me fez isso, uma desgraça dessa, uma traição desse tamanho, cara. Comigo, que cuido tão bem dela. M igual a 1/3. Tá aí. 2. Escreva em forma de radical. De novo, 5/3. 5. Putz, esse né? 5 elevado a 3/4. Acho que ficaria assim. Vou colocar desse jeito.
Então, o processo inverso aqui. 3/4. Aí, o que a gente faz? Bom, o índice da raiz vai ser quem está na parte de baixo ali, né? Então, seria o 4, que a gente coloca aqui. O 5, naturalmente, vai ser a base, né? Vai ficar aqui dentro. Então, botamos ele aqui. E o expoente do 5, que está aqui no sol, ó, pegando o sol, vai ficar aqui dentro agora na sombra, em paz e tranquilo. Então, a gente escreveria desse jeito. Raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Não, cara, eu esqueço que os botões são trocados quando vai mexer na tela aqui. Eu esqueço disso. Mas isso é um problema que a gente releva. Não vamos tentar se estressar demais com as coisas. Vamos tentar ver o lado bom da vida, não é mesmo? A gente tá na questão 1 aqui, é a 2 que a gente está procurando. O lado bom da vida, ele é legal. F6, 1/2. Aqui, 6 elevado a 1/2. Ai, ai. Tá, bom, raiz, já fazemos o desenho dela. A gente sabe que o índice da raiz é o denominador aqui do expoente. Então, 2 a gente nem coloca, né? Fica só indicado. E a questão do 6 agora, a gente escreve ele aqui dentro da raiz primeiro, para depois olhar o que vai ficar de expoente para ele. Nesse caso é 1. E 1 a gente também não escreve, então ficaria só a raiz quadrada de 6 dessa forma aqui. Seria desnecessário, mas não é um crime tu colocar os expoentes. Então, poderia colocar raiz quadrada desse jeito e o 1 aqui em cima do 6. Não é um crime, mas é feio. Entende? Tem uma bela diferença. Tá aí, questão 2 foi. Para os radicais, para os radicais de radicandos positivos, valem as seguintes propriedades. Vamos ver. Raiz quadrada de 49 é igual a 7 ao quadrado, então eu posso escrever desta forma aqui. Raiz quadrada de 3, quer dizer, raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, que dá 5. Então, com que conclusão ele vai chegar? Que raiz quadrada, raiz enésima do A elevado a N é igual a A. Certamente, porque considerando tudo que a gente viu, se a gente tivesse aqui raiz enésima, nossa, cada vez piora mais a coisa. Raiz enésima de A elevado a N, ou seja, o mesmo valor aqui, não é mesmo? Então a gente pode reescrever isso de maneira equivalente, ou seja, que daria a mesma resposta desta forma. Eu mantenho o A e aqui o N, que é o isso aqui fica meio feito falar, mas o N, que é o que está aqui embaixo desse risquinho da raiz, né? Ele está na sombra, então ele vai ser o numerador da fração do expoente. E o N aqui, que é o índice, vai ser o denominador aí deste expoente. Então N dividido por N é igual a 1, ou seja, isso aqui é A elevado a 1, que é a mesma coisa que A. É isso, por isso mesmo. Tá bom. É melhor do que ele ter falado pra gente, então risca o N com N aqui. Por exemplo, tu tem aqui a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Então risca o 3 e esse 3 aqui e acabou. Tu fica só com 5 daí. E esse símbolo aqui desaparece, né? Esse V aqui com um ladinho mais comprido ali. Não. A gente sabe por quê. Então a gente tem exemplos aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3 e assim segue a vida do mesmo jeito, né? Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo é 5 e assim por diante. Segunda propriedade. Produto. Então a gente tem aqui 4 vezes 25. Isso dá 100, tu pode fazer essa multiplicação e depois tirar a raiz disso. Ou tu pode tirar a raiz dos fatores individualmente. Então, tira a raiz quadrada do 4
vezes a raiz quadrada de 25 vai dar o mesmo resultado. Coisa que, de novo, a gente já veio usando, a gente não tinha visto isso aqui ainda. Não tinha visto como propriedade e tudo mais. Mas a gente já usou isso para resolver algumas questões. Comparando 1 e 2 temos isso, é muito lindo. Então, o que temos lá? Radical de um produto. É o produto de radicais. Que legal? Então aqui temos exemplos. Ah, é só para reescrever? Né? Tá bom. Raiz quadrada de 2. Vamos pegar as questões, né? Esses exemplos aqui a gente já sabe. Tudo de boas. Vamos para as questões aqui. Exercícios. Aplique a primeira propriedade. Bom, a primeira propriedade diz que se a gente vê se o expoente aqui do radicando, sei lá como é que é o nome da coisa que está aqui dentro, que eu já não lembro mais, se o expoente dele for igual ao índice, a resposta vai ser só o valor aqui, né? Só a base. Então, só 8. Muito bem, muito bem. Fica pior falando, né? A gente já sabe o que é. Tô tentando explicar uma coisa que já tá ali na página anterior, fica bem feio, né? É um negócio estranho, mas eu tenho que falar, né? Até porque a gente tem que gravar isso daí na cabeça. Então aqui a gente tem o índice 4, o expoente aqui dentro é 4 também. Então vai ficar só 7x, porque ficaria, se a gente fosse reescrever isso na fórmula de potência, ficaria 7x elevado a 4 dividido por 4, que no final das contas dá só 7x. Aplique a segunda propriedade. Segunda propriedade é que a gente pode transformar isso num produto de raízes, de radicais, deve ser isso. Então, nada muito novo para nós, né? 5 vezes 7, dá para escrever como raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Nada muito revolucionário. Questão 3. Calcule aplicando a primeira e a segunda propriedades. Temos produtos. Essa daqui até é legal e é fácil de fazer. É legal e fácil de fazer. As duas coisas são uma combinação muito boa de coisas. Então vamos colocar dois, não um símbolo só. Então o que a gente tem dentro dessa raiz cúbica? Ah, não faça isso comigo. O cubo ainda eu tenho como colocar assim, né? Ainda fica meio feinho, mas vai. 2 ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Tá. Então o que a gente faz aqui? A gente reescreve isso. Não vai caber aqui, né? Vamos tentar. Como sendo raiz cúbica do 2 elevado ao cubo. Copia você. Do 2 ao cubo vezes raiz cúbica do 7 ao cubo. Ai, cabeu na linha. Olha que lindo. Então isso daqui vai dar o quê? Bom, já que o índice da raiz aqui é igual ao expoente do radicando, acho que é isso. Então isso aqui daria 3 dividido por 3, que dá 1, ficaria só o 2, só sobraria 2. E seria 2 vezes aqui, de novo, vai sobrar só o 7, não, nem sei o que. Tá vendo? Esse é um problema. Eu tô olhando para coisas que todo mundo sabe o que vai dar. É OBVO. E aí eu fico tentando explicar uma coisa OBVA. Explicar a coisa não, explicar o que eu tô fazendo para chegar naquela resposta. Mas todo mundo sabe o que eu tô fazendo. Pelo menos nessa pequena parte aqui. Né? Então fica estranho, fica um negócio meio complicado. Então 2 vezes 7, neste caso, dá 14. Nesse caso específico, essa multiplicação dá 14. Vamos seguir então. Essa seria a letra A. Olha, temos outra propriedade. 2 elevado à quinta potência. Olha só. Resposta rápida disso. Agora que a gente já sabe um pouquinho.
Então aqui vai ser, eu vou dividir isso em 3, vai ser raiz quinta de 2 elevado à quinta vezes raiz quinta de x elevado à quinta potência. Raiz quinta eu nem sei se é o nome certo, tá? Mas é o índice dela. E aí a raiz quinta aí do vezes raiz quinta de y elevado à quinta potência. Ou seja, vai ficar 2 vezes x vezes y. E essa vai ser a nossa resposta final. Por que eu não estou fazendo? Porque por causa do índice, que é ruim de inserir, né? Fora isso, a gente sabe que isso aí é 2xy. Viu? Coisa simples de fazer. Opa, temos outra propriedade. Ah, mas essa é legal. Bom, essa daqui também. A gente vê. Vamos lá, vamos com calma aqui. Sabemos disso. Por quê? Porque a gente teve que usar esse tipo de coisa aqui. Acho que desde o primeiro livro a gente teve que aplicar esta propriedade sem saber dessa propriedade. Bem dizer, eu acho. Então, se a gente tem a raiz quadrada de uma fração, a gente pode fazer a raiz quadrada do numerador da fração individualmente e depois do denominador. Então, a raiz quadrada do 4 é 2, a raiz quadrada do 25 é 5. E é isso, é só isso a propriedade. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui como uma coisa resumida? Radical de um quociente, tá? Então, quando tira a raiz de alguma coisa, a gente fala radical. Então, o que está dentro aqui seria o radicando. Eu acredito, né? Radical é eu estou tirando a raiz de algo, tá? Então, aqui a gente faria o radical do A dividido pelo radical do B. Tá bom. Então, temos exemplos aqui. Ele só quer que separe em duas raízes. De novo, eu refazer essas coisas aqui é meio óbvio, né, cara? É um resumo, eu entendo que o autor precise, eu entendo que são crianças, e eu entendo que a gente tem que passar por isso aqui também para depois não não falarem que o cara não fez todo o livro, né? Ou pelo menos não passou por todo o conteúdo que nem disse que ia fazer. Que aí fica meio feio, né? Tu falar uma coisa e fazer outra. Então aqui a gente fica mais como espectador nessas partes que a gente já conhece. E quando chegar nas partes novas a gente presta um pouquinho mais de atenção. De novo, aqui tu faria o radical aqui do 7 dividido pelo radical do 2, deve ser assim. Vamos torcer que seja. Esse é o jeito certo de falar. Simplificação de radicais, mais simplificações? Simplificar um radical significa escrevê-lo sobre a forma mais simples e equivalente ao radical dado. Destacamos os seguintes casos de simplificação. O índice e o expoente do radicando são divisíveis por um mesmo número, diferente de zero. Certo. Nesse caso aqui, tu teria que o índice e o expoente aqui é o mesmo valor, então eles são divisíveis por 15. Então quando eu fizer essas divisões, eu ficaria com o índice 1 aqui. Eu acho que quando o índice da tua raiz é 1, não tem sentido dela continuar aqui, né? Porque a raiz 1, qual é que é o número que o quê? Vezes nada, é só ele. Tu só quer saber o número que é igual a 8. Acho que essa seria a pergunta daí, né? Porque raiz quadrada tu tá perguntando qual é que é o número que vezes ele mesmo é igual ao radicando que está dentro aqui da raiz, né? Então para o índice 1 não teria sentido. Simplificou, ficou 1 aqui, esse símbolo vai-se embora. Isso é o que eu penso na minha pequena cabeça, tá? Eu estou falando o que eu penso e às vezes o que eu penso não é o melhor pensamento possível. Tá, comparando 1 e 2 a gente tem... tu dividiu por 3 ainda, rapaz. Mas são iguais, de fato, vai dar a mesma resposta. Que interessante. Conclusão. Um radical não se altera quando o expoente do radicando e o índice do radical são divididos pelo mesmo número. Legal, interessante. Bem interessante mesmo. Tudo bem. Exemplos.
é tão interessante que se a gente parar para olhar, como a gente tem, por exemplo, um número aqui, eu não vou escrever na forma de raiz, eu vou de radical lá. Eu vou escrever na forma de aqui já o x com expoente aqui. Então se a gente tivesse x elevado a 1 meio, a gente sabe que isso aqui é equivalente a ter x elevado. Agora vamos pegar uma fração que vai dar o mesmo resultado disso daqui. Então se eu multiplicar isso aqui, tanto o numerador quanto o denominador por 4, então aqui seria 8. Ou sim, claro, 4 vezes 1 dá 8, com certeza. Aqui, numerador vai ser 4, denominador 2 vezes 4, 8. Então, essas duas frações vão resultar na mesma resposta, são equivalentes, né? Então, isso aqui vai ser 0,5. 4 dividido por 8 é 0,5, do mesmo jeito que esse 1 meio aqui é 0,5 quando fizer a divisão. Então, nos dois casos, o expoente do x é o mesmo, ou seja, o valor no final das contas vai ser o mesmo. Só que aqui a gente tem raiz quadrada de x, e do outro lado, se a gente reescrever, né, na forma de raiz, a gente vai ter raiz índice 8 dessa raiz aí, desse radical, desculpa. Então é 8, né? Tá na sombra ali, vai passar pro sol. Dx elevado à quarta potência. Então esses dois aqui no final das contas vão dar o mesmo resultado, o mesmo valor. Legal, então quando a gente faz simplificações, que nem aqui a gente dividiria tanto o 8 quanto o 4 por 4, já obteria essa daqui. Mas tem outra, né? Se eu antes disso dividir tanto o índice quanto o expoente aqui por 2, dá para fazer essa simplificação. Eu vou ficar com raiz quarta dx elevado ao quadrado. Não é legal? Então todos vão dar o mesmo resultado. Então eu só estava mostrando aí que a gente entendeu o porquê destas coisas. Temos exemplos. Raiz. Temos um 12 e temos um 10. O 12 e o 10 dá para dividir por 2. Então vai dar 6 e 3 elevado à quinta potência. Yep. Eu não estava olhando a resposta, tá? Eu não olhei esse passo, eu só estava me concentrando nisso. É que nem eu disse para vocês, se tu tem a capacidade de ler um livro sem te distrair, tu é capaz de focar em uma palavra por vez. Então tu olha para esta coisa toda aqui, ó, olha o tamanho disso, olha a quantidade de palavras que tem. Mas tu tem a capacidade de focar nessa daqui. Mas olha só o tamanho, ó, tu vai dizer, não, mas pô, mas tu não tá vendo que lá no final tá escrito índice? Não, cara, porque eu estava aqui, ó, lendo esta palavra, focado nisso aqui. Então é isso que acontece, eu estava olhando para cá. Eu só estou prevendo comentários, é só isso que eu estou fazendo. Simplifique os radicais. Porque eu sei, às vezes eu olho para cá e falo, eu tô falando a resposta, e são coisas muito simples de qualquer jeito, e a resposta que está escrita aqui é exatamente o que eu falei. Só que daí quando eu olho para a resposta, eu falo, ih, olha, essa impressão que passa é que eu só tô lendo a resposta e mais nada, né? Matando o tempo. Mas não é verdade. Não é verdade. Simplifique os radicais. Tá, vamos dar um zoomzinho aqui, a gente não quer ver respostas. Isso aqui dá pra fazer de cara, né? Porque são questões simples assim. Então, a gente tem um 4 e um 6 aqui. Um número que divide os dois, acho que o único seria o 2. Então isso aqui ficaria a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. É a única coisa que dá para fazer, o mais simplificado possível seria isso. E é isso aí, Mia. Vamos lá, vamos para a próxima. Ah, porcaria, deixa eu arrumar aqui que daí a gente só vê a resposta dela, né? Aqui a gente tem um 8 e um 6. 4 não dá, vai ter que ser 2 de novo. Então ficaria a raiz com índice 4 de 7 elevado ao cubo. Exatamente, tá vendo? A gente já entendeu. Mas é uma coisa legal essa parte aqui de simplificar as raízes. Isso aqui eu nunca tinha me dado conta que dava pra fazer. Tá, isso aqui eu tô sendo bem sincero mesmo. É a primeira vez que eu vejo e eu nunca tinha me dado conta que dava pra fazer isso.
Então aqui o 6 e o 9 a gente pode dividir por 3, né? Vai ficar raiz quadrada daí, 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. É. 10 e 12 acho que a gente já viu, né? Vai ficar a raiz quinta, só que acho que foi trocado, né? O índice da raiz era 12. Então vai ficar dividido por 2, né? Aí vai ficar raiz quinta de 8 elevado à sexta potência. Isso. E aí dá por 3. Então 12 por 3 dá 4. Raiz quarta de 5 elevado à terceira potência. Isso. Tá bom, a gente entendeu. Ah, mas tem um montão mais. Não, mas o importante é que a gente olhou todo esse lado aqui e é bem legal. Essa daqui, então, vamos olhar a última, né? Tem que fazer pelo menos a primeira e a última, vamos lá. O 8 e o 4 dá para dividir por 4. Então o 8 por 4 vai dar 2, vai ficar a raiz quadrada de A. Né? 4 por 4 dá 1, raiz quadrada do A. Isso mesmo, coisa bonita. Segundo caso, ó, tem outro caso de simplificação. O expoente do radicando é um múltiplo do índice. O expoente do radicando é um múltiplo do índice. Tá, entendi. Tudo bem, tudo bem. O radicando pode ser colocado fora do radical com um expoente igual. Ah, tá. Isso acho que eu sei o que ele está falando. Por exemplo, quando a gente. Não. Espera um pouco. O expoente do expoente anterior pelo índice. Fora do radical com um expoente igual ao quociente do expoente anterior pelo índice. Ele é um múltiplo, vem pra cá então. Então a gente tem raiz quadrada. Aí a gente não coloca nada. Dx elevado a que potência? X elevado à sexta potência. O 6 é um múltiplo do 2. Então ele está dizendo que eu posso colocar para fora. Tá, mas pô, se for o que a gente viu, isso aqui vai ser. Ah, pô, tu tá complicando a coisa que tu já ensinou e é fácil, cara. Vai tomar banho. Então aqui a gente mantém o X, né? Nossa, eu pensando nisso, falei, ué, mas que coisa nova é essa? Pô, o 6 aqui tá dentro aqui, é expoente do X, vai ficar como numerador, ficaria 6 dividido pelo índice, que é 3. X elevado ao cubo. Pô, e eu perdendo tempo da minha vida pensando de uma, ué, mas o que com o que, cara? Pode ser colocado para fora pela divisão do expoente pelo índice da raiz, mas isso a gente já vinha fazendo. Ah, tá bom, tá, já sei. Não me diga. Sério mesmo, 10 dividido pelo 2, que é a regrinha que a gente já viu há milênios atrás, 7 elevado à quinta potência. Só tá me relembrando disso? Tá. Eu preocupado, cara. Ué, mas que coisa que é essa? Tá, aqui ó, por exemplo, ó. Vai ficar 7 elevado a 8 dividido por 2, que é 4. A gente já viu como fazer. Vamos pegar você, a J aqui, que é a última, só para não perder tanto tempo com isso. A elevado à sexta potência vai ficar 6 dividido por 2 pelo índice. Então o A vai ser elevado à terceira potência, A elevado ao cubo. Nossa, o cara se assusta às vezes com as coisas bobas, né? Tá, terceiro caso. O expoente do radicando é maior do que o índice. Se o expoente for maior do... Pera lá, o expoente do radicando é maior do que o índice. Ah, tá bom, vai, tá bom, perdão. Decompomos o radicando em fatores de modo que um dos fatores tenha expoente múltiplo do índice. Certo, isso aqui a gente também faz
eventualmente, por exemplo, vamos pegar aqui raiz quadrada de 20. Eu acho que o 20 serve. Tá? Então raiz quadrada do 20. Eu falo, bom, isso aqui já não dá para fazer, né? Mas vamos tentar simplificar um pouco a vida. Se eu reescrever esse 20 aí como sendo 4 vezes 5, não, eu já ia falar 2 vezes 10, mas daí não ia ter muito sentido. 4 vezes 5, e o 4 é 2 elevado ao quadrado, então todo mundo concorda, isso aqui vai ser 2 ao quadrado. Deixa eu escrever só um pouquinho, eu vou achar, eu prometo que eu vou achar um whiteboard, um coisa desse aqui melhor do que esse, que não seja online, tá? Isso aqui não, ele não foi feito para te usar como uma lousa digital, assim, e só sair escrevendo. Isso aqui é para pessoas se comunicarem entre si. Aí, agora a gente tem 2 ao quadrado que é 4, 4 vezes 5 dá 20. Só que como isso aqui é um produto, tu sabe que tu pode tirar a raiz quadrada do 2 e fazer vezes a raiz quadrada do 5. Aqui é o 2 ao quadrado, né? Então raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente sabe que vai dar 2 vezes raiz quadrada do 5. E aí a gente simplifica um pouquinho mais a nossa vida, sabe? Às vezes só de fazer isso facilita muitíssimo a resolução de uma questão. Mas, de novo, já sabíamos disso. Não tínhamos visto a regra ainda, mas a gente já sabia. Ué, por que diminuiu o tamanho? Então, é o terceiro caso, né, que a gente está vendo. Isso, é você mesmo. Então, x elevado à 11ª potência. Ah, aqui ele vai meter com potência. Isso aqui a gente pode escrever como sendo x elevado à 10ª vezes x. Perfeito. Porque aí tu faria a raiz quadrada de x elevado à 10ª potência, ficaria x elevado a 10 dividido por 2, que a gente já viu essa regra antes, que vai dar 5. Então ficaria x elevado à 5ª potência vezes raiz quadrada de x. Tá bom, então vamos para os exemplos aqui. Que enquanto os expoentes forem pequenos, a gente consegue fazer, tá? Vamos mostrar que a gente entendeu alguma coisa. Vamos simplificar. Vamos simplificar. A raiz quadrada de a elevado a 7. Tá vendo? Foi só ficar um pouco mais calmo. Embora tenha o problema do computador, acho que no último vídeo eu não estava muito contente, não. Aí acabei... Tu acaba... Não fica... Não gera um conteúdo legal, né? Tudo é motivo para reclamar. Qualquer coisinha que antes não seria um problema, que na verdade tu nem ia reparar, tu já começa a notar e tá reclamando e tudo mais. O que eu não acho que é um conteúdo bom, porque fica, sabe, reclamar das coisas é muito fácil, mas é muito fácil mesmo, qualquer um faz sem esforço nenhum. É extremamente simples tu pegar e vir aqui, começar a olhar para o livro e falar mal das questões, e pegar e apontar outros livros e falar, olha, esse aqui é melhor, tá vendo só, olha as escolhas de questões que o autor fez, são estúpidas comparadas com vários livros que já foram escritos antes desse, inclusive. Então, reclamar das coisas é muito simples, por isso que eu sempre tento fugir disso, né? O problema é que a vida pessoal, ela se mistura com isso daqui. Do mesmo jeito que é um conselho que eu sempre dei para os meus amigos mais próximos, que, cara, estão falando de professores, daí o cara vem reclamar, mas porque o meu professor era assim, não sei o que, dos problemas que teve. Eu digo, cara, o teu professor era um ser humano também. Ele terminava de dar as aulas dele, por melhor que ele fosse ou pior que ele fosse, ele ia chegar em casa, ele ia ter os mesmos problemas que tu. Tanto é que eu nunca fiz questão de conhecer os meus professores, de ter uma relação de amizade com nenhum deles, porque tu perde um pouco do sei lá, como é que eu vou dizer? Isso perde um pouco do brilho. Tu imagina a pessoa de um jeito, a aula é muito boa, a oratória do cara é muito boa, mas quando tu se torna um pouco mais próximo dele, tu começa a interagir mais, tu percebe que ele é só mais um ser humano, as piadas que ele vai te contar
são as mesmas piadas que os teus amigos contam, os problemas que ele tem na vida, o que ele compartilha contigo, tu acaba por descobrir que alguns desses problemas são os mesmos que tu tá tendo, ou são muito parecidos com os problemas das pessoas que estão no teu redor. Então perde esse brilho, essa aura em volta do professor em si, do cara que está te ensinando, que tem uma oratória, que consegue manter 2 horas assim de aula de uma maneira constante e tudo mais. Quando tu se aproxima dele, tu descobre que ele é só um ser humano, como qualquer outro. E aí vai. Eu não sei, cara, vai perdendo um pouco da magia da coisa. Por isso que quando os caras se irritam e. Ah, o professor pegou e me reprovou. Só porque um ano atrás a gente discutiu e eu acabei falando algumas coisas. E agora aqui que eu tive que ter aula com ele, ele pegou e me reprovou. Você, cara, ele é um ser humano, ele guarda rancor igual tu. Às vezes eu acho até que o professor guarda menos rancor porque tem tanta gente, é tanto aluno que passa por ele que ele divide esse ódio, essas coisas entre as pessoas. Né? Ele vai dividindo um pouquinho para um pouquinho para o outro e aí controla isso. Mas todo mundo guarda, cara. Todo mundo tem uma ou outra pessoa que se aparecesse na tua frente ali, tu não ajudaria, cara. Mesmo se tu tivesse condições, tu ia olhar e falar assim, olha, tu sabe que hoje não dá, eu tô muito ocupado, veja bem. O professor é do mesmo jeito, então não tem como tu. Quer dizer, tem como tu lidar com isso, é só tu entender que ele é um ser humano como qualquer outro, ele fica feliz, ele fica triste. Às vezes o que tu diz pra ele, tu acha que foi só uma brincadeira e na verdade ele vai guardar aquilo por um bom tempo. Então, então eu tento também não deixar isso refletir aqui quando eu estou gravando, porque de novo, reclamar é muito fácil. Mas é simples demais, assim, é uma coisa que se não demanda esforço, na minha opinião, não é um pró. Não é alguém falar assim, ah, olha lá aquele cara, viu reclamando de tudo, mas ele é engraçado e não sei o que, e olha só, eu me afasto. Porque não tem porquê, sabe? É uma coisa muito simples de fazer. Então é o que eu estou tentando fugir no canal. Eu acho que no último vídeo eu não estava muito contente, não. Ainda mais agora com esse lixo desse computador incomodando. O computador não, né? Desculpa, placa de vídeo. E ainda assim eu não sei se é culpa dela ou é culpa do driver ou atualização do Windows que eu fiz um dia antes. Eu acho que ele atualizou. Isso aí pode ter ferrado com tudo ali, porque vinha funcionando muito bem. Ah, não sei. O que importa é que o processador tá funcionando e a gente consegue gravar esse vídeo. E daqui pra frente vamos tentar ser um pouco mais otimistas com as coisas. Então aqui eu tenho esse A elevado à sétima potência. Olha que coisa linda isso daqui. A gente já viu essa parte de potência, de expoente, de como trabalhar com isso e já decorou as regras. Então tu consegue reescrever isso daqui com muita facilidade. Fala, não, tu precisa reescrever isso muito fácil, não tem problema nenhum. Veja, eu estou procurando um expoente que seja múltiplo do meu índice, o maior possível. Então seria A elevado à sexta potência, porque o 6 é um múltiplo do 2. 2 vezes 3, ou 3 vezes o número 2 dá 6. Então vai ser A elevado à sexta potência vezes A. Olha que coisa linda. Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Então é isso aqui que começa a atrapalhar a vida. Porque tu tá vendo esse conteúdo, né? A raiz, radical, sei lá o que, radicando e uma coisa ou outra. Começam a aparecer regrinhas, ele te começa a dizer as manipulações que tu tem que fazer com os números. E aí tu fala assim, poxa, mas eu não tô entendendo direito, como é que ele faz isso? Ou, nossa, que coisa chata ter que reescrever expoente aqui, cara, olha que coisa estúpida. Só que o problema não é ter que fazer isso, o problema é que tu não sabe lidar com expoentes, tu não tá acostumado. Aí qualquer coisa que te peça para mexer com expoente ou que a explicação daquela parte ali do conteúdo envolva esse tipo de coisa aqui, tu olha para isso e fala, poxa, mas
se torna mais um peso, mais um problema, uma coisa a mais para te aprender, e que não deveria ser assim, né? Se a gente fizesse como se fosse uma escadinha, né? E estudando aos poucos as coisas, ali desde o comecinho delas, né? Que nem a parte de frações, que agora a gente já sabe, trabalha com elas, não gosta porque é chato, é demorado, mas sabe fazer. Que nem aqui reescrever o a elevado a 7, mas isso daqui a gente não faz esforço nenhum para reescrever esse número com o maior expoente possível que seja múltiplo do índice, e o que sobrar fica ali multiplicando, porque tu sabe que se tu fizer a elevado à sexta potência vezes a, tu vai obter o teu a elevado à sétima potência inicial. Então tu não alterou nada aqui, a resposta final vai continuar sendo a mesma. E tu sabe disso. Essa é a única parte bonita da gente ter feito tudo isso, esses últimos 3 livros aí, que a gente vai avançando nos conteúdos e nada é um grande problema mais, né? A gente só vai aceitando as coisas e entendendo que boa parte das coisas novas é uma mistura com ferramentas e coisas que a gente já viu, e aí ela não se torna tão difícil assim, é só mais um pouquinho que tu tem que aprender e o resto são só ferramentas antigas que tu está reutilizando. Então aqui a gente vai ter raiz quadrada de a elevado à sexta potência vezes a. Então eu posso fazer isso individualmente, que a gente acabou de ver, né? Então raiz quadrada de a elevado à sexta potência seria a elevado a sexta a 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Vai dar a elevado ao cubo. Vezes a raiz quadrada do a. Porque aí não tem o que fazer, né? Essa parte vai ter que ficar dentro da raiz. A não ser que tu queira escrever como sendo a elevado a 1/2, mas acho que não tem porquê, né? Nesse ponto aqui a gente deixa assim. Vamos ver se foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. A elevado ao cubo vezes raiz quadrada de a. A gente deve ter mais questões pro lado aqui. Vamos pegar a última, a j. Expoentes grandes. Tá, não tem problema. Como é que a gente vai lidar com esses 5 ali? A gente... Bom, deve ter um jeito de escrever os 5 na... Vamos ver, vamos descobrir. Vou ver se tem um atalho aqui. Subscrito, não é subscrito em... Ah, eu não sei. Como escrever os 5 de forma de se deu uma raiz no Word. Quando a gente não sabe, para escrever o número 5 como índice da raiz no Word, você pode usar a função de equação, inserir equação. Então insira o símbolo raiz. Para adicionar o índice, você pode digitar o número 5 na parte superior esquerda do símbolo da raiz usando a formatação de subscrito. Eu suspeito que tá, eu acho que eu sei, tá bom, tá. Então acontece que eu acho que tem aqui já o símbolo, perdão, mas não é você, sai fora. Aqui, ó. Isso, raiz, eu sei que eu tinha visto uma coisinha. Inserir nova, equação a tinta, não vai dar. Vamos botar a raiz aqui, vamos ver o que eu faço. Se ele me deixa escrever em cima. Ele não deixa escrever em cima. Tá, depois eu descubro isso, tá? Como é que a gente vai fazer por enquanto? Vou colocar um 5, esse símbolo e a raiz. E aí a gente vai ver isso e vai saber que é e vai aceitar. Não.
coisa feia, assim, pronto. Então é a raiz, o índice da raiz está aqui, e essa é a maneira como a gente representa. 6 elevado à oitava potência. 6 elevado à oitava, eu acho que não precisava dos parênteses neste caso. Então tá bom. Tá vendo? Se a gente parar de reclamar e aceita as coisas, elas saem mais facilmente. Aí a gente tem o 5. Então, o maior número aqui para reescrever isso daqui, que seria múltiplo do 5, seria o próprio 5. Então, a gente vai escrever assim. Raiz... Tá, o índice é 5, deixa quieto. Vou parar de falar isso, não tem porquê. Então vai ser 6 elevado à quinta potência, que aqui cabe o parênteses, que multiplica 6 ao cubo. 6 elevado ao cubo, mas não 3. Da onde 3? E é isso. 6 elevado à quinta, a gente manteria a base, soma o expoente e volta a ser 8. Tá vendo? Tudo natural, como se a gente sempre soubesse disso. Então isso daqui vai ser 6, né? A gente tiraria a raiz individualmente do 6 elevado à quinta e do 6 ao cubo. Então isso no final das contas, copia você, vai ser equivalente a escrever você, só que vai ser 6 que multiplica raiz ali quinta de 6 ao cubo. 6 graus também fica feio. Pronto, 6 vezes isso. 6 vezes raiz... Cara, eu não sei falar o nome certo. Diz, tenha paciência. Aí aqui parece um 3, então tá tudo certinho. Se bem que eu poderia escrever essa daqui lá, né? Quando é muito ruim assim de colocar, eu poderia escrever, de fato. Simplificar os radicais. Tudo bem. A ao quadrado, m elevado ao cubo. Tá bom. Que número é essa? 2. É a primeira, né? Questão 2. Então é raiz quadrada de a ao quadrado, m cubo. Primeiro que a gente pode reescrever isso. Vou copiar esta raiz aqui. Como sendo raiz quadrada de a elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de m elevado ao cubo. Ou a gente já escreve assim, ó, m ao quadrado vezes m. Parece melhor, né? Então, se caber esse parênteses aqui, e cabeu. O que que vai dar isso daí? Aqui vai dar a primeira parte, vezes raiz quadrada de m quadrado, vai dar m raiz quadrada de m. Para a segunda parte. Porque, de novo, tu vai reescrever isso aqui como sendo raiz quadrada de m ao quadrado vezes raiz quadrada de m, que no final vai ficar assim. A m raiz quadrada de m. Muito bom. Letra D. A letra D, raiz cúbica. Tá, vamos fazer pra cá. Não tem porquê não, né? Aqui demora um pouco mais para escrever, mas sai as coisas. Raiz cúbica. A sexta M7. A elevado à sexta potência. M elevado à sétima.
esse 7 aqui tá feio. Certo. Bom, aqui a gente vai dividir em duas raízes, mas já dá para fazer essa parte do a elevado à sexta potência aqui. Então ficaria o 6 dividido por 3, já está prontinho. Vai dar 2. Então isso aqui seria só a elevado ao quadrado. Mas não deste jeito. A elevado ao quadrado vezes aqui a raiz quadrada de quem? M elevado a 7, a raiz cúbica, né? Desculpa. Raiz cúbica, não esquece. Estou separando em dois aqui, mas as duas vão ser raiz cúbica. Aí, M elevado a 7, o maior múltiplo comum entre o 3, maior múltiplo comum do 3 que a gente consegue obter aqui seria M elevado a sexta potência. M elevado a sexta, você parece que vai ficando longe, vai ficando ruim de escrever, vezes M, que volta a ser M elevado a sétima. Então isso aqui vai dar o quê? A elevado ao quadrado vezes M ao quadrado vezes raiz cúbica, não te esquece, raiz cúbica de M. Eu poderia ter puxado e eu sofrendo ali para escrever. Então A quadrado, M quadrado, raiz cúbica de M. Lindo, lindo quando a gente acerta, é maravilhoso. Questão 3. Fatore o radicando e simplifique os radicais. Ai, ai, tá. Vamos vir pra cá. O que a gente tem que se concentrar aqui? 8 é 2 elevado ao cubo. Vamos fazer essa essa questão 3 me diz que é 3, tá. Não parece ser tão difícil porque é raiz quadrada na A, né? Então tira esse 3 daí, cara. Questão A. Então vamos de novo, vamos tentar de novo. Então raiz quadrada de quem? De 8. Como é que a gente reescreve isso? Bom, o 8 a gente está bem acostumado a ver que ele é 2 elevado ao cubo. Então poderíamos começar por aí, né? Fatoramos o 8, chegamos em 2 elevado ao cubo. Mas isso não serve pra gente. Então aqui a gente vai reescrever isso como sendo, não vou fazer tudo numa linha só, senão fica feio. Aqui fica feio. Então vamos seguir. 2 ao cubo dá para escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Simples assim. E agora se a gente tirar a raiz quadrada aqui do... Eu acho que eu estou colocando junto, né? Devia colocar um sinal de multiplicação. Então tá. Então isso aqui vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2 vezes eu falei, raiz quadrada do 2. É o melhor que dá para fazer nesse caso aqui de simplificação. Vamos ver, 2 raiz de 2, tá aí. Vamos devagarinho para o outro lado para não ver a resposta. Raiz quadrada do 80, acho que é só isso. Então F. Como é que a gente faria essa? Fatorar 80. Como é que a gente faria, né? Não sei. Como é que a gente faria? Olha a pergunta que o cara faz. Vamos deixar isso aqui pronto aqui pra vir com a resposta. Então vamos fatorar o 80 aí, da melhor maneira que der. Bom, fatorar
é escrever esse 80 na forma de multiplicação de fatores que seriam números primos, né? Então o primeiro deles é o 2, vamos tentar por ele, sempre começa pelo menor. Então 80 por 2 dá 40, 2 de novo, 40 por 2 dá 20, 2 de novo, 20 por 2 dá 10, meteu 2 de novo aqui, e 10 por 2 dá 5, agora vai ter que ser o 5, que não tem mais o que fazer, o 5 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, então, no final das contas é o que deu para fazer. Então, o 80 a gente consegue escrever como sendo 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 elevado à quarta potência, vezes 5. 2 elevado à quarta, vezes 5. E assim fatoramos o 80. 2 elevado à quarta potência ao cubo faz sentido, que é 16, né? 5 vezes 16 é 80. E de novo, a gente só tá tomando cuidado para não errar nada. Isso aqui vezes 5. Vou só arrumar você. Tá pronto. Tá pronto, não tá pronto, mas tá quase. Tá, então aqui a gente vai ficar com raiz quadrada. Deixa eu copiar esse pedacinho aqui. Ctrl C. Eu tiro só esse parênteses. Pronto, raiz quadrada de 2 elevado à quarta vezes. Eu disse vezes, obrigado. Raiz quadrada de 5. E agora, a primeira parte é tranquila, né? A gente já sabe o que fazer aqui. Então vai ficar 4 dividido pelo 2, então seria 2 elevado a 4 por 2 dá 2, seria 2 ao quadrado, que no final das contas vai dar 4. Vezes raiz quadrada dos 5. Então esse é o melhor que deu para fazer aí. Mas ficou muito bom já. Eu acho, pelo menos. Eu acho, pelo menos, é lindo. 4 raiz quadrada de 5. Simplifique os radicais. Vai ficando cada vez mais interessante, né? Essa é a questão 4, Então, de fato, esse é um conteúdo novo, esse eu não tinha visto ainda. Como simplificar os radicais. É muito legal, eu gostei dessa parte aqui. Então, 49 m cubo. Tua memória é tão boa assim, a minha memória é excelente. 49, cadê o 9? M elevado ao cubo. É que nem eu disse, são tantas preocupações numa coisa só, tu tem que cuidar o que tu fala, a respiração, e ainda tu tem que acertar as questões, né? Tu tem que estar conversando e ainda acertar as questões. É complicado. Tá, então isso aqui a gente pode dividir em duas raízes aí. Então vai ficar a raiz quadrada do 49. E raiz quadrada do 49 é 7, tá? Então a gente já coloca aqui. Vezes m elevado ao cubo. M elevado ao cubo. Já deu uma melhoradinha, né? Aqui esse m ao cubo a gente sabe, por experiências, que dá pra gente reescrever isso como sendo raiz quadrada de m elevado... Peraí, deixa eu colocar o m primeiro, né? M ao quadrado vezes raiz quadrada de m. Então, no final das contas de todas elas, o que a gente vai obter? Vai ser 7m ao quadrado, raiz quadrada de m ao quadrado é m, então vai ser 7m, que multiplica a raiz quadrada de m. Eu queria só copiar. Obrigado.
Então é isso, 7m raiz quadrada de m. Eita, tem bastante coisa, vamos pra H então. Também, que bom que é raiz quadrada, daí é fácil da gente fazer. Mas não é pequena, né? 25a elevado à quarta potência e x. 25 a elevado à quarta potência e x. Na verdade que não precisa do espaço, né? Só selecionar só esse pedacinho que ele arruma pra mim. Tá. Aqui a gente já está um pouco mais acostumado a fazer as coisas, né? A gente sabe que isso aqui são 3 fatores, é o 25 vezes o a elevado à quarta potência vezes o x. Então, raiz quadrada do 25, a gente vai tomar raiz quadrada separado dos 3, né? Raiz quadrada do 25 vai ser 5. A elevado à quarta potência, a raiz quadrada disso ficaria o 4 dividido pelo índice da raiz. 4 dividido por 2 é 2. Então aqui sairia só a ao quadrado. Vezes raiz quadrada do x. E aí não tem o que fazer. Vai ficar com a raiz mesmo. Então tá aí. 5a quadrado, raiz quadrada de x. Lindo, lindo, lindo mesmo. Chegamos nos exercícios complementares. Olha. O que ele quer saber? Pera lá. Então essa pergunta é um pouco diferente, tá? Eu já ia reclamar da pergunta e dizer, não, mas é só as raízes normal. Nem tem por que a gente fazer, mas não. Calma lá, a pergunta é outra. A questão aqui, ele está te dando o x, ele está dizendo que raiz quadrada de x é igual a 4. O que significa que 4 elevado ao quadrado é igual a x. Porque lembra, a pergunta, quando temos esse símbolo... Quando temos esse símbolo aqui e um número dentro, a nossa pergunta é que valor que elevado ao quadrado vai dar, e aqui é porque é raiz quadrada, né? Vai dar x. Então ele está dizendo que a resposta é 4, ou seja, 4 elevado ao quadrado tem que ser igual a x. E 4 ao quadrado é 16, logo o nosso x é igual a 16. Então é uma boa pergunta, tá? Começamos bem com os exercícios aqui. Essa daqui eu não tenho nada contra ela. E não deveria ter nada contra pergunta nenhuma, né? Esse aqui é um livro para crianças. Estamos revisando conteúdo que crianças deveriam estar vendo. Que a gente já deveria saber há anos, há séculos, há décadas, há milênios. Mas não sabemos. Raiz quinta de x é igual a menos 1. Não tem problema porque o índice é ímpar, então a resposta ser menos 1 não tem problema. O problema é quando o índice aqui é par. Aí tu não tem como ter um número elevado a um expoente par e esse número ser... Não, o número negativo não teria problema, né? Como é que a gente só aceita uma resposta? Enfim, tá, não vamos complicar tanto a vida, vamos só resolver isso daqui. Por que eu tô me desviando dos assuntos principais? Então, vamos copiar isso. Essa aqui tu já sabe como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer desse jeito para representar o índice da raiz. O índice. Então vamos ter x. Mas isso aqui significaria 5 elevado à raiz. Não. É o jeito que a gente está usando. Não te estressa. Isso aqui é menos 1. O que isso significa? Significa que x, eu vou colocar assim, x é igual a menos 1 elevado à quinta potência. Estou entre parênteses para não dar problema, para ficar claro o que está acontecendo e tudo mais. E aí a gente sabe, olha a quantidade de coisas que a gente tem que saber para responder esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta aqui. O sinal que acompanha a base
como o expoente é ímpar, o sinal que está acompanhando a base vai acompanhar a resposta também. Então aqui vai ser menos, esse menos está acompanhando nossa resposta, e 1 elevado à quinta potência é 1. Logo, o nosso x aí é menos 1. Viu? É um monte de coisa, sabe? Não é 2 ou 3 coisinhas que tu tem que saber para se aventurar na matemática. Definitivamente não é pouca coisa. O bom é que isso vai escalando, né? Então, se a gente começar lá do início, vendo os primeiros conteúdos e fazendo tudo em ordem, como tá nos livros aí, tu consegue ir aprendendo um pouquinho por dia, e no final das contas tu vai saber um monte de coisas. Isso é muito lindo. É um aprendizado até certo ponto bem linear da matemática. A física, por outro lado, é uma bagunça, porque tu precisa saber matemática para começar a brincar com a física, e aí a coisa complica. Aí não é tão linear assim, porque às vezes o que tu está sendo cobrado numa questão às vezes é bem avançado, aquele conteúdo, aquela ferramenta dentro da matemática é uma coisa mais avançada. Dentro da física, aquilo ali é só uma ferramenta que tu usa para responder uma pergunta lá, que para aquela altura do campeonato é uma pergunta básica. Isso que é engraçado, né? Tu tá respondendo uma pergunta simples de física, mas usando ferramentas às vezes muito sofisticadas da matemática, como se não fosse nada. Oh, mas isso não é nada mesmo. Quem se importa com o que tu tem que saber para responder a questão? O importante é que tu responda a questão. Por isso que a gente vai fazer toda essa parte aqui de matemática para aí sim conseguir desfrutar do conteúdo de física e destrinchar aqueles livros lá como se eles não fossem nada. Então vamos continuar aqui. Calcule. Raiz quadrada de 36 é 6, menos raiz quadrada de 49, que é 7. 6 menos 7 dá 1. Essa daqui me perdeu um pouco. Mas é a primeira, a B aqui já é mais difícil. Raiz cúbica de 2 de 8, que a gente já está acostumado a escrever como 2 ao cubo, vai dar 2. Mais raiz quadrada de 64, que é 8, dá 10. Não é mesmo? Menos raiz quadrada de 100 vai dar menos. Esse menos está fora, que não tem nada que ver. Então vai ser menos 10. Menos raiz cúbica de 64. Aí tu me apertou. Tá, raiz cúbica de 64. Vamos fazer aqui. Essa eu nunca tinha feito. Não sei. É um número que elevado ao cubo dá 64. Ah, tá. Essa daqui me apertou o coraçãozinho. O que eu vou ter aqui? Certamente, tá, vamos... Bom, quando a gente chega numa questão desse tipo, tu não tem calculadora, tu começa a chutar valores, mas não é aquele chute ao léu, assim. Tu tem mais ou menos uma noção de qual que deveria ser um valor aproximado. Se fosse 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5 dá 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. Já não é, 5 não é. 3 elevado ao cubo, o 4, vamos pro 4. Por que eu vou saltar para um valor tão pequeno, né? Então eu chutei o 5, vi que não deu. Vamos diminuir um pouco. 4. 4 elevado ao cubo daria 64? 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 16, esse acho que também é um valor conhecido pra gente, né? 4 vezes 10, 40. 6 vezes 4, 24. 40 com 24, 64. Perfeito. Então, a raiz cúbica disso daqui é 4. O valor dela é 4, né? Por quê? Porque 4 elevado ao cubo é igual a 64. Então chegamos aí. Essa daqui é a primeira vez que eu tinha visto. Tá? Então a gente fica com menos 10, menos 4, dá com menos 14. Tá vendo?
A grande dificuldade não é tão grande. E aqui a gente já viu que raiz cúbica, que 5 elevado ao cubo é 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5. Então aqui para essa primeira parte daria menos 5, menos raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então menos 1 com esse menos vai dar mais, então ficaria menos 5 mais 1, menos 4. Nada muito assustador não. Dá para resolver sem precisar copiar. Essa daqui, será que dá? Vamos lá. 2 vezes a raiz quadrada de 49. Bom, raiz quadrada de 49 é 7. 2 vezes 7 dá 14. Então guarda o 14 aí. Menos 3 vezes... Aqui é 1, né, cara? Raiz... o índice de índice... Nossa. A raiz aqui com índice 5 do 1 é 1. Continua sendo 1. Então vai ser menos 3. Então a gente tinha 14 menos 3 já dá 11. Guarda esse valor. 11 mais 0. Essa raiz de 0 vai ser 0. Então vai ser 11 a nossa resposta. Está aí. Está aí a nossa resposta. Essa daqui, determinar as raízes, de novo, é só para ver se tu entendeu que tu pode tirar, vai calcular a raiz quadrada do 49 e dividir pela raiz quadrada do 25. Então 49 é 7, 25 é 5 e vai dar 7 quintos. Tá? Isso daqui de novo, 121 é 11, a gente viu isso, acabou gravando. Se bem que, olha, o 11 e o 12 são meio comuns, né? Eu ia falar o 10 também, mas o 10 é lógico, né? Mas do 11, 121 e o 12, 144 são valores que a gente acaba usando com certa frequência, então meio que fica guardado na cabeça. Mas a gente ia dizer que a gente viu isso quando estava calculando raízes aproximadas lá, né? Por falta e tudo mais, com aquele algoritmo que eu acho que eu já não sei mais usar. Mas na época, mas quando a gente fez os vídeos, a gente conseguiu. Isso é importante. Tu não deve se preocupar que tu não vai lembrar de tudo. Tu tem que conseguir resolver as questões no momento em que tu tá vendo aquele conteúdo. Depois, se tu... eu não lembro de tudo. Eu também não. Então, depois, quando tu tiver essa dificuldade, tu fala assim, pô, não lembro dessa parte. Vai lá e revisa. Se tu tiver que fazer alguma prova, tiver que fazer alguma coisa, basta revisar. Isso vai voltar para ti. Uma parte de como resolver ou da facilidade e tudo mais vai voltar na hora que tu começar a revisar. Tu vai começar a lembrar um pedacinho aqui, outro ali, e falar, tá, então é assim. E aí é muito mais fácil do que tu simplesmente passar por um conteúdo e falar assim, pô, não vou lembrar disso mesmo, então nem vou dar muita importância. Não faça isso. A não ser que sejam nomes para decorar, né? Que nem a parte dos polígonos lá que... Dos quadriláteros... Não, é polígono mesmo. Esquece, aquilo lá é nomes, tá? Nomes e número de lados. Coisas que eu não pretendo guardar. Se o dia que eu precisar, eu pego uma listinha e uso a lista com ali. Mas fora isso, o resto tu tem que aprender enquanto tu estiver fazendo as questões. Tá, isso daqui é só calcular a raiz, isso daqui não vai ter um ganho muito muito expressivo pra gente. Aqui o 16 a raiz quarta de 16 é 2 elevado à quarta potência, né? Então vai dar 2 aqui na parte de cima. 81 é 3. 3 elevado à quarta, porque 3 ao cubo é 27. Então 3 vezes 27 já daria os 81. Então tá aí, 2/3. É nada muito complicado nesta parte. Agora isso daqui já começa a voltar ao básico de sempre, né? Qual o valor da expressão? É o normal, né? O nosso normal de sempre são as frações, não adianta fugir delas. Vamos anotar aqui questão 4 e vamos fazer. Não temos como fugir, a gente tenta se afastar das frações, mas elas voltam toda vez, cara, toda vez. 1/2 é 0,5. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esse é um valor comum também. Se é 0,5, eu vou escrever 0,5 em vez de 1/2.
mais 5,5. Ou talvez eu devesse deixar, vamos deixar como um meio por enquanto, tá? Só para a gente ter o enunciado aqui como referência, depois eu arrumo. Raiz quadrada do 9, tá? Vamos copiar o enunciado e depois a gente começa a trabalhar com as coisas. Para mostrar tudo que a gente já aprendeu até agora. Não é bonito poder mostrar? Eu acho lindo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que não é a primeira, mas é de muitas, é o seguinte. Eu vou reescrever esse 1/2 aqui. Por que aqui não fica com um espacinho pequeno e aqui fica com um espaço gigante? Não entendo. Esse 1/2 aqui eu vou escrever como sendo 0,5. Teria por que... Não, deixa do jeito que tá. Eu mudei de ideia. Desisti. Aqui o 55, o 5,5 eu vou multiplicar isso por 10 e vou dividir por 10. Então 5,5 vai dar 55 sobre 10. Essa fração é equivalente à anterior. Ah, mas antes tu não tinha uma fração, tu tinha 5,5. Que fração que tu estava vendo ali? 5,5 dividido por 1. Tu não viu o 1 ali como denominador? Tu tem que começar a prestar mais atenção. Agora aqui embaixo, raiz quadrada é 9, é 3. Então, fica assim. Este aqui, a gente pode, para igualar denominadores, pode multiplicar esse 2 por 5. Não, na verdade o 55, o 55 eu posso dividir por 5 e o 10 também, certo? Então o 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha que coisa linda. E 55 por 5 vai dar 11, né? 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 11, 55. Pronto, temos os mesmos denominadores, podemos fazer somas. Agora, por que o espaço aqui ficou menor? Cada vez que eu faço uma coisa muda ali, cara. Vai entender. Não, poxa, que coisa feia, te ajeita. Tá. Agora faremos o quê? Vamos somar isso aqui. Isso aqui vai ser, o denominador ficaria 2, mas vai ser 11 mais 1, ou 1 mais 11, que é 12, dividido por 2, que é 6. Então, o numerador desta fração vai ser 6. Isso dividido por 3, que adivinha só, vai dar 2. E aí a gente respondeu mais uma questão. De novo, frações, grandes coisas na nossa vida, né? Então aqui tem fração, raiz quadrada, tem número decimal. É decimal, eu acho. Eu acho que é. Então, então tá aí, resposta 2. Então a gente, ó, a quantidade de conteúdos, tudo misturado. 5. IT Bauru. É IT? É. Qual é o valor da expressão 64 elevado a 3 meios? Bom, olha, dado a parte do conteúdo que a gente se encontra, não é mesmo? Vamos só arrumar aqui que eu queria botar o número da questão, que é a 5. O que tu acha que a gente vai fazer para responder essa questão aí? 64 elevado a... é 3 meios, né? 3 meios. O que tu acha que a gente vai fazer para responder isso? É só uma pergunta. Ah, não. Não, meu bem. Não, você não me entendeu. A gente precisa que isso aqui fique no expoente. Pronto. Ficou meio feio, mas ficou no expoente. Então, eu sei que eu posso reescrever isso como o denominador aqui vai ser o índice da minha raiz. Então, eu vou colocar assim. Então vai ficar raiz quadrada de 64 elevado ao cubo. Olha só como ficou mais agradável, ficou mais bonitinha para responder.
tudo bem, 64 elevado ao cubo não é um valor muito agradável de trabalhar. Todo mundo concorda com isso, não é mesmo? Então se a gente pegar e reescrever esse 64 elevado ao cubo como sendo 64 elevado ao quadrado vezes 64, agora já fica um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, de entregar a resposta desta coisa. E aí, aqui tu faria a raiz quadrada de 64 ao quadrado vezes raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 elevado ao quadrado é 64 vezes raiz quadrada de 64, que é 8. E aí, meus amiguinhos, que a coisa começa a complicar. 8 vezes 60 é a mesma coisa que 8 vezes 6 vezes 10. Então, 6 vezes 8, 48, vezes 10, 480. 8 vezes 4 é 32. Então, 480 com 32 dá 512. 512. Ficamos com essa resposta mesmo. Vamos ver se está certo. Ah, ele não voltou para outra questão. Voltou, porque tinha que voltar, né? Ele não podia dar o zoom aqui na resposta. 512 foi o que a gente achou? Foi. Simplifique os radicais na questão 6. Tudo bem, raiz quadrada de 12 é o que a gente já vinha fazendo, né? 6. Vamos ver se está gravando, porque corre o risco de eu estar aqui falando por 2 horas e não gravar a tela do computador, que foi o que aconteceu. Depois que eu consegui estabilizar a porcaria do... que eu consegui não, eu tirei da placa de vídeo o HDMI e coloquei na placa-mãe do computador para poder usar o processador, né? Placa de vídeo dele. Aí não tava pegando a tela. Olha que maravilha. Um problema atrás do outro, né? Mas agora parece que tá tudo certo, parece que tá funcionando perfeitamente. Vamos torcer porque continue assim por muitos anos. Porque para comprar outro computador desses só daqui uns 8 a 10 anos, no mínimo. Então, vamos lá, raiz quadrada de 12 é o que a gente tem que simplificar. Isso vai ser igual. Bom, 12 é 4 vezes 3. Já consigo escrever desta forma, né? Então, isso aí é raiz quadrada de 4 vezes 3. Se a gente abrir essa raiz em duas, fizer a raiz do... fazer o produto das raízes, né? Então, raiz quadrada do 4 é 2 vezes raiz quadrada do 3, que não tem o que fazer. Então vai ficar do jeito que está. Ficamos com isso, 2 raiz quadrada de 3. Ah, mas essa é fácil, sim, mas as outras vão seguir o mesmo modelo. Segue a mesma coisa. Nós só temos até a F e temos até a I. Ainda bem que eu olhei, senão eu já ia fazer a F. 200. 200 é tranquila, cara. Essa daí eu acho que é mais fácil do que as outras. Fácil sim da maneira de reescrever o número, né? Não é mesmo? Então raiz quadrada de 200, a gente escreve isso como raiz quadrada de 2 vezes 100. Perfeitamente. Então raiz quadrada de 200 vai ser o que? Raiz quadrada do 100 é 10 vezes raiz quadrada do 2, que não dá para fazer. Ou melhor, a gente não quer mexer mais do que isso daí, né? Então fica assim, 10 raiz de 2. Perfeito, né? Lindo, é maravilhoso, cara. Tudo fluindo muito bem. Simplifique os radicais, as variáveis são positivas. Tá
bom, temos que levar isso em consideração. 25x ao quadrado. Então, 7. Raiz quadrada de 25x ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz quadrada do 25, que a gente, né, faria individual aqui do 25 para depois do x quadrado. Então do 25 é 5 vezes raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por que ele fez essa consideração em relação à variável ser positiva? Porque se a gente tivesse uma variável negativa, eu estou pensando sobre isso, vamos ver. Se eu tiver a raiz quadrada aqui, de quem? De menos x, espera aí que eu vou ter que colocar entre parênteses aqui, menos x ao quadrado. Isso aqui, se a gente fizer deliberadamente essa simplificação, o que vai acontecer? Se tu fosse reescrever usando a regrinha, né, sabendo que isso aqui é um valor negativo, então tu ficaria com menos x, eu vou ter que deixar isso aqui entre parênteses por enquanto. Se a gente for escrever na forma de potência, né, vai ficar o 2, que é nosso expoente aí embaixo, vai passar a ser numerador aqui, e o índice é 2, então vai ficar desse jeito. Isso aqui seria menos x elevado a 1, que é igual a menos x. Só que isso aqui é um problema, né? Atualmente, porque o que tu está dizendo é que raiz quadrada de um número aqui, que nesse caso é menos x ao quadrado, é igual a menos x. Ou seja, o que tu está afirmando aqui? Não, na verdade tá bom, tá certo. Porque seria menos x elevado ao quadrado dá. Aqui de dentro, se a gente fizesse essa multiplicação, ficaria positivo. Então não tem problema nenhum. Sou eu que estou vendo problemas onde eles não existem, né? É, de fato. O problema seria se a gente tivesse menos alguma coisa aqui. Menos alguma coisa. Assim seria o problema. Porque eu não tenho como ter um número que elevado ao quadrado de menos alguma coisa. Por definição das coisas que a gente viu, não tem como isso acontecer. Não tem um número negativo aqui, ó, que eu eleve ele ao quadrado, ou seja, faça ele vezes ele mesmo, se for assim, que vá dar menos x lá. Ou devia ser um outro número, tipo menos y, por exemplo. Mas enfim, não existe um menos y aqui, que é elevado ao quadrado de menos x. Certo? Então por enquanto está tudo certinho. Agora essa consideração da variável ser positiva deve ser por alguma coisa que ele fez, não sei, tá? Enfim, deu 7x quadrado e essa aqui é a letra A que eu não coloquei. 5x quadrado, né? Não 7. Eu vi o 7 da número da questão ali e falei 7x quadrado. Ando bebendo, ando mal. Não ando bem da cabeça, não. É brabo. É a idade, o cara vai envelhecendo. Essa daqui, onde é que eu vi essa questão aqui? Eu acho que eu já vi essa questão aqui em algum lugar, vocês não viram ela? Eu tenho a impressão que eu já vi, mas é uma grande impressão. H, raiz quadrada de 49, a quarta. Raiz quadrada de 49, a elevado à quarta potência, vezes x. Isso vai dar o quê? Não sei, mas a gente vai descobrir.
Ah, tu tá brincando comigo. Que eu selecionei só um pedaço da coisa. Claro, daí ele pega tudo ali, porque não tem o que fazer. Pronto, agora tá bonito? Tá lindo. Tá, raiz quadrada aqui, a gente vai tirar individualmente a raiz quadrada do 49, do a elevado à quarta potência e do x. Então do 49 vai dar 7, o a elevado à quarta potência vai dar a elevado ao quadrado, e do x não temos o que fazer, vai ficar a raiz de x. Raiz quadrada de x. Vamos salvar, 7a quadrado, raiz quadrada do x. Exatamente. Temos testes, olha que coisa linda. O valor da expressão. Tá, essa expressão aqui também não é tão difícil, né? Mas vamos anotar aqui que a gente chegou nos testes. Os testes. A única parte que as pessoas se importam é essa. Então o valor desta expressão. Aqui é 1, né? Raiz, com esse índice 5 aqui, isso aqui é 1. Então 1 mais raiz quarta de 81. 81 a gente viu que é 3, né? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, 3 vezes 27 é 81. Então já dá 1 mais 3, que dá 4. Menos. Raiz cúbica de 125 é 5. Né? Não tem nem como fingir que a gente não viu isso aqui umas 3, 4 vezes já. Então seria menos 5. Teríamos mais 4 menos 5, que dá menos 1. Menos 1, letra C. Que lindo. Agora essa daqui é uma expressão, hein? Essa é uma expressão. Pensa numa expressão. Vamos ver se a gente responde ela assim, tranquilamente. Menos 2 ao quadrado dá 4. Só que daí com esse menos aqui vai ficar menos 4. Aí vai ser menos. 27 é a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Novo. A gente viu na última questão ali as multiplicações do 3. Então vai dar menos 3 para ser resposta desta raiz. Com esse belo menos aqui vai ficar mais 3. Então a gente tem nessa primeira parte menos 4, é o que deu nesse pedaço. Agora a gente tem mais 3. Então vai dar menos 1. E na parte de baixo, 5 elevado a 0 é 1. E 1 menos 2 dá menos 1. Então a gente tem menos 1 na parte de cima, menos 1 dividido por menos 1 na parte de baixo. Isso aí dá 1. Perfeitamente. Olha aí, letra B, inclusive. Fácil, fácil, né? O valor da expressão numérica. Não faça isso comigo. Tá bom. Menos 1 elevado ao cubo... elevado ao cubo não. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Mais... Raiz cúbica de 8 é 2. Né? 2 elevado ao cubo é 8. Simplificaria o índice e o numerador. Sobra só 2, na verdade. Não sei porque eu falei 8. Espero que eu não tenha falado 8 como resposta. Não. É 2. Então vai ser menos 1 mais 2 dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Então 1 mais 2 dá 3. Então numerador dessa coisa é 3. Essa parte de cima vai ficar 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então ficaria 3 dividido por 5. E essa é a nossa resposta. 3 quintos. Olha só que coisa linda. E ele vai entregar respostas. Claro. Mas essa não é tão difícil assim, né? 3 sétimos a gente elimina, 1 meio a gente elimina também. Que mais? Aí depois a gente ia ter trabalho, infelizmente, para chegar para ver qual dos dois aqui. 0,6 ou 0,75. Por que a gente eliminaria um meio? Tu me pergunta e eu me pergunto também isso.
porque 3 dividido por 5, para dar 1/2, teria que ser 3 dividido por 6. Por 5 não dá. Tinha que ser 6. Tinha que ser... Entende? E, de novo, frações equivalentes, lembra lá? Então, para dar 1/2, para a gente transformar isso em 3/5 aqui, para tentar transformar, primeiro, se eu multiplicasse esse 1 aqui por 3, ficaria com 3, que é o numerador da minha fração aqui, da minha resposta. Só que embaixo aqui daria 6 daí. E a minha resposta é um 5. Então, nope. Essa fração aqui não é, esta daqui não é equivalente a essa fração aqui. Então já eliminaria 1/2. Por isso que eu eliminaria ele. 3/7 nem preciso te dizer, né? O denominador é diferente, então acabou. E o numerador é igual e o denominador é diferente. É indicação clara de que essas frações não são equivalentes. Não vão dar a mesma resposta. E aqui ficaria só entre essas duas e a gente faria, tá? 0,6 daria para tentar transformar isso. Isso aqui é 6 décimos. E aí a partir disso dá para chegar em 3/5, né? 6 décimos eu consigo mostrar que é equivalente a 3/5. Não é lindo? Como a gente tem capacidade de resolver. Infelizmente, como a questão tá marcada, né? Ah, procura outro livro, não sei o que. Não te preocupa, cara. A gente já tá acabando com esses livros aqui. E os próximos não... Mas o próximo não tem as respostas na nossa cara, assim. Tu tem que procurar no gabarito lá. Aí vai ser divertido. Só estou me espreguiçando, que eu tô ficando velho e agora 2 horas aqui sentado numa cadeira não é uma coisa agradável. Sem me movimentar muito, né? Tem que ficar só escrevendo e mexendo com o mouse. O maior movimento que eu faço é o mouse. Tá. Essa daqui ela é grande, mas ela não é difícil. Ela só é grande. Raiz quadrada do 4, essa é a 4, né? Raiz quadrada do 4 é 2, vai ficar mais 2 aqui vai dar 4, raiz quadrada disso vai dar 2 de novo, vai ficar 2 mais 7 que vai dar 9, daí raiz quadrada de 9 é 3, 3 mais 13 dá 16, raiz quadrada de 16 é 4. Então, ela só é grande, não é difícil. Tem umas que são grandes e são bem difíceis. Mas tá aí, 4 de resposta é o que a gente precisa. Tá, Mackenzie. Não é Mackenzie, é o UMC São Paulo. Seja o valor de N é. Tá. A gente tem que fazer algumas simplificações aqui. Essa aqui não é para ser tão simples assim. Ou se ela é, perdão por não ver a simplicidade. Às vezes acontece. Então, aqui é raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Nossa. Não parece boa não, hein? 13 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Tá, 12 ao quadrado eu sei que é 144. 13 ao quadrado acho que é 169. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é 169. Tá, então se for isso a gente tá bem. Agora, raiz enésima de 125. De novo, a gente vai representar desta forma. O índice desta raiz, 125. Tá, esse 13 ao quadrado eu posso estar enganado. Vou puxar a calculadora aqui, porque eu também vou estar fazendo conta. Mas acho que é 169. 13 elevado ao quadrado. 169. O 12 é 144, então menos 144 vai dar 25 provavelmente. 25. Tá bom. Então de um lado a gente tem aqui raiz quadrada de 25 e do outro a raiz enésima de 125. Então aqui dá 25, bonitinho. 25, coisa linda, coisa bela.
Então, o que que acontece? Isso aqui, já vou deixar aqui do lado esquerdo, né? Porque é o nosso padrão desse sempre aí. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, 5 elevado a um certo expoente tem que ser igual a 125. Então é isso que a gente tem, né? 5 elevado a n tem que ser igual a 125. Então, é 3. 5 elevado ao cubo é isso. O n tem que ser igual a 3. Que a gente diria assim, ó, 5 elevado a n tem que ser igual a 125, que a gente sabe que é 5 elevado ao cubo. Certo? A gente chegaria nessa coisa aqui. Aí a gente compara e olha bem. Bom, eu tenho a mesma base, então para dar a mesma resposta, para essa igualdade ser verdadeira, já que a base é a mesma, é o 5, então o expoente também tem que ser o mesmo, tá? Disso eu posso concluir que o n tem que ser igual a 3. Vamos lá. Tá aí, n igual a 3. Simplificando o radical. Pô, 1024 eu sei que o 2 elevado a alguma coisa é 1024. Então, pelo menos isso eu guardei na cabeça. O quanto, aí já tu me aperta. 2 elevado a oitava potência, não sei. Vamos vendo. Décima potência, quem sabe. Que questão é essa? Que eu tô até perdido pensando nela. É a 6. Pensando nela. Pensando nela na questão, né? Pensando nela. Raiz quadrada não. 10. É o nosso índice deste radical. Radical de 1024. É 1024? Yeah. Tem jeitos de fazer isso daqui, né? Vamos ver quanto tempo nós temos para tentar esses jeitos. Temos 13 minutos, dá para tentar. Então vamos fatorar isso. Eu sei que por 2, eu sei que é 2 alguma coisa, mas né, numa prova tu não tem muito o que fazer, né? Tu te depara com uma coisa desse tipo aqui, tu tem que dar o teu jeito rápido. Então vamos começar a fatorar essa coisa. Dividido por 2 aqui, dá 512, né? 1000 por 2 dá 500, 24 dá 12. Então isso aqui dá 512. Vou botar o 512 aqui. 512 por 2 dá 250, 500, 256. 256 por 2 de novo dá 100, 125 dá 250, 128. 128 por 2 dá 64. Estamos certos disso? Opa. 100 é 50, 28 é 14. 64 por 2 de novo, 32. Por 2 de novo dá 16. Por 2 de novo dá 8. Por 2 de novo dá 4. É lindo errar uma coisa desse tipo, né? Por 2 de novo dá 1. Tá? Então isso aqui é 2 elevado a alguma coisa. Dá pra escrever. Eu sabia que era 2, mas eu não sabia elevado a que expoente. Então vamos contar. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, à sétima, à oitava, a nona potência. 2 elevado a nona. Olha, só vou conferir isso porque eu... 2 elevado a nona potência.
512. Então é a 10ª potência. Eu contei mal isso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tem aqui. 1, 2, 3, 4. O que eu fiz errado, cara? 1024 por 2, 512. Pronto. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. 2, 16. 2, 8. Ah, eu pulei direto pro 1 aqui, o bocó, ó. Aqui era pra ser 2, ó. 4 dividido por 2 dá 1 nas novas regras da matemática que apareceu uma atualização. 4 dividido por 2 é 1. Tá só avisando vocês aí que... Então isso aqui... Ué, por que você aqui? Você não fica aqui, porcaria. Você fica aqui, ó. Então 1024, isso aqui é equivalente a escrever essa raiz de merda aqui. E só que em vez de ser 1024 é 2 elevado à 10ª potência. Tá vendo como é bom conferir as coisas? Então parecia uma questão difícil, mas na verdade não é. Então podemos escrever isso como sendo, ou simplificar, como sendo simplesmente 2. Porque seria 2 elevado a 10 dividido por 10, que dá 2. Não é mesmo? Os caras devem adorar esse tipo de questão aqui, que tu bota um número gigantesco ali e a resposta é bem pequenininha, só um dígito. O número 2352 corresponde. Cara, corresponde a fatorar coisas, é o que ele corresponde. Ai. Raiz quadrada de 2352. E é certo. Vamos fazer? 2, 3, 5, 2. Tá todo mundo feliz em fazer isso aqui? 2, 3, 5, 2. 2, 3, 5, 2. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? A gente tem que mostrar que sabe fazer as continhas. 2, 3, 5, 2. Tá. Por 2, primeiramente. Então 2000 dá 1000. 300 dá 150. 1150. 52 é 26. 1176. Não me complica a vida, cara. Tá 2000, 100 com 100 dá 200. Daria 2200. 76 com 76. E esse tipo de coisa tu definitivamente faz no cantinho do caderno rápido. No cantinho do caderno ou na prova, né? Tu tem que se acostumar a fazer essas coisinhas. Então 6 com 6 dá 2. É um bom sinal que a gente tem 2. Dá 12 na verdade, né? 7 com 7 dá 14, vai dar 15. 152. Então seria... Eu somei 1100 com 1100, deu 1200. Mais 152 dá 1352. Então tá certo essa divisão. Por 2 de novo. 1000 dá 500. 100 dá 50. 550. 76. 35 é 70, dá 38. Putz. 38 com 50 dá 88. Então 588. Como eu não quero errar isso daqui.
tá? 500 dá 1000, 80 com 80 dá 160, 1160, 8 com 8 dá 16, 160 com 10, 176, tá certo? 2 de novo então, 500 dá 250, 88, 44, então dá 294. Será que alguém assiste esse tipo de coisa aqui? Tá, 90 com 90 dá 180, 400, 580, tá certo. 2 de novo, 100, 90 é 45, 47 então, 147, 90, espero que esteja tudo certo. Aqui já morreu o 2, né? 7 não dá para dividir por 2, vai ter que ser o próximo. Vamos tentar o 3. O 3 deve de dar. Ai, hoje é um dia que... Não, mas essas coisas são boas, né? A gente vai praticando, quando chegar na hora de fazer o vestibular, tu já tá pronto. Eu imagino que o 3 seja o divisor disso daqui. 3 vezes 4 dá 12. E aí isso aqui sobra 2. Abaixo 27. 27 é 3 vezes 9. Então isso aqui já dá 49. Puxa pra cá. Isso aqui foi dividido por 3. Deu 49. 49 não é divisível por 3, eu acho. É só somar, né, cara? Tu vai saber. 4 com 9 dá 13. 13 não dá pra dividir por 3. Então vamos pro 7 já de uma vez. Então 7 aqui dá 7. 7 de novo vai dar 1. Tá, então isso aqui vai ser 2. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 ao cubo. 2 elevado à quarta potência. Então a gente escreve isso como 2 à quarta. Vezes 3. Vezes 7 vezes 7, 49. Vezes 49. Então 2 à quarta, 13, 49. Ótimo. Isso é muito bom. Então isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Não. Vezes 3 vezes 49. Vezes 3 vezes 49. É bom. A partir daí já terminou a dificuldade. Copia isso, meu benzinho. Vem no final da linha e aperta o Enter umas quantas vezes para te ter as linhas que tu precisa. Tá, então vamos com calma e com paciência aqui. 2 elevado à quarta potência, vou ter que arrumar isso aqui para ficar bem ajeitadinho, ficar de fácil visualização. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência é 2 ao quadrado, vai dar isso aí, então vai ser 4. Raiz quadrada do 49 é 7, então vai ficar 4 vezes 7, 28, vezes raiz quadrada de 3. Não é bonito? Olha que maravilha isso daí, cara, 28 raiz quadrada de 3. Olha só que coisa bela. Questão 8. Simplificar isso daqui. Bom, tu sabe que 32 dividido por 4 é 8. E 8 dá para escrever como sendo 2 elevado ao cubo, como se a gente já não soubesse disso. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2. Cadê você? Tá aqui. E o autor resolveu para nós, ó. Tá aí, ó, coisa bonita, coisa bela. Raiz cúbica. Ok, 9. Simplificando a expressão, mas antes de seguirmos simplificando todas as nossas expressões, vamos ver 2 horas de gravação.
mais. Então tá bom. Então no próximo vídeo a gente segue resolvendo essas questões aqui.